Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, então vamos em frente. Não. Mais alguém não está vendo? Não, não estou vendo. Aqui, estou vendo. Ah, tá. É que às vezes demora um pouquinho para entrar, né? Ah, beleza. Tá? Então, pessoal, hoje a gente vai ver a parte de juros como um complemento de juros compostos, né? Que é a seção 1.4, mas ele trabalha em cima de séries, né? Então, na aula, na 1.3, o que a gente via? A gente tinha um valor num determinado, no valor de hoje, né? E a gente ia resgatar esse valor daqui a um ano, por exemplo, com juros compostos, né? O que a diferença das séries, né? É que vai se mostrar para a gente. Então, o que vai se mostrar para a gente, o que... Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim, professor. Tá bom. Sim. Então, o que essas séries vão mostrar para a gente é que a gente vai calcular, você vai fazer por exemplo, uma compra numa loja, e aí ele vai mostrar para a gente como que a gente calcula o valor de cada prestação. Por isso que ele trabalha em cima de séries, né? Uma primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, e aí ir alertando, né, é a parte da pontuação, né? Então, o que a gente precisaria estar nesse ponto do curso, a gente precisaria estar em torno de 1.500 acima de 1.500, né? Então, aqui eu não coloquei os nomes, né, dos alunos, mas a gente tem essa quantidade de alunos aqui que já estão, né, nessa média de 1.500 ou acima, né? Você vê que tem um aluno aqui que já tem 4.500 pontos. Esse aluno está quase aprovado, né? É só fazer as provas e já. Então, a sugestão, né, para vocês é, ó, esses dois alunos aqui, apesar de terem 1.800 pontos, eles não têm nenhuma pontuação, não fizeram nada do AVA, né? Então, é importante vocês ficarem atentos a fazer as atividades que tem no AVA, né? Esses outros dois alunos, eles não fizeram nada das atividades transversais, que é o desafio nota máxima, os estudos dirigidos, né? Então, o importante é, quem tem possibilidade, que está em casa, está com tempo livre, faça as atividades do AVA para ir completando pontos, né? Nessa outra coluna aqui, a gente tem os alunos que estão um pouquinho pior, né? Que estão com poucos pontos. Olha, aqui nessa coluna aqui, não fizeram praticamente nada do AVA, poucos pontos aqui, e mesmo na atividade transversal. Então, acumule ponto, não deixa ficar para o final, tá, pessoal? Essa é a linha que a gente orienta, tá? Depois, é igual esse aluno aqui, né? Ele está próximo de ser aprovado. Ele precisa de 6.000 pontos, né? Já está na... É só fazer prova e pronto, né? Bom, o que são as séries? Um colega hoje falou que eu mudei rápido a tela.
Continuam vendo a tela, né, pessoal? Sim, professor. Sim, Tá sim. bom. Sim. Então, o que a gente vê na parte de... Então, um colega comentou comigo hoje que eu mudo muito rápido as telas. Então, se eu estiver mudando rápido, vocês avisam aí, pessoal. Dá um break aí, tá? Então, ó, as séries de juros compostos, ela também pode ser chamada de parcelamento de juros compostos ou ainda financiamento de juros compostos, né? A gente vai trabalhar com a mesma fórmula que a gente viu na aula da semana passada sobre juros compostos, né? E aí tem uma derivação da fórmula que se faz. O 1 mais i elevado a n passa para baixo aqui. Então, a gente fica... Esse aqui passa para baixo, né? E a gente fica que o capital é o montante e aquela partezinha do juro, tá? Do juro e do período, tá bom? O que a gente vai... Oi? Alguém falou? Então, pessoal, ó, com essa nova forma de apresentar a equação geral dos juros, a gente pode explicar como que é a série do juro composto, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cálculo, vai ver como faz cálculo para saber como que é cada parcela. Então, ele chama isso de pequenos montantes, né? Então, só relembrando, na aula do juro composto, o que a gente fazia? A gente pegava um valor e chegava nele lá no final, né? A gente calculava o montante. Professor, Oi, por incomodar, tem uma menina que se chama Raíssa que ela não tá conseguindo entrar ainda. deixa eu ver falar com ela, vamos ver. Então, pessoal, eu estou acompanhando aqui para ver se ela entrou de novo. Então, o que a gente tem, né? A gente tem um valor à vista aqui, tá? E esse valor à vista, ele vai gerar parcelas. É como a gente vai comprar alguma coisa, né? Então, como que serão as parcelas? Então, eu vou comprar em duas parcelas, eu tenho um valor à vista, eu vou comprar em duas parcelas. É isso que nós vamos fazer. Um instantinho só, pessoal.
Agora entrou. Agora ela entrou. Agora foi, professor. Obrigada. Nada. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, em frente. Voltamos, pessoal. Tá todo mundo vendo essa tela? Sim, professor. Sim. Tá bom. Vamos lá. Sim. Então pessoal, só recapitulando, né? Então a gente tem um valor à vista que a gente está comprando e a gente vai querer saber quais são as parcelas que a gente vai estar pagando, tá? Então, e aí, o que ele fala aqui? Só voltando, né? A gente vai ter pequenos montantes, né? No juro composto, a gente entrava com o valor aqui, à vista, e ele ia até o final, que a gente queria saber todo o valor final, né? Agora, a gente está trabalhando com pequenos valores montantes, tá? Então, aí, como que ele quebra para a gente, né? Usando aquela, eu vou retornar a tela aqui, tá? Ó, essa aqui é a fórmula do capital. Então, ele vai quebrar para a gente em pequenas fórmulas, tá? Então, tá aqui, ó. Então, caminhando o mesmo desenho que a gente estava. Eu tenho o valor à vista e eu tenho os valores que serão das prestações. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está fazendo que o capital 1, que é o que vai ser aqui ó, no M1, é o M1, 1 mais I elevado ao N1. N1 é a parcela 1, 2, 3 que vai ser paga, tá? E aí ele vai montando todas. O capital final vai ser o capital 1 mais o capital 2 mais até o capital J, que é o último, né? Então, são pequenos capitais que a gente vai depois ter o valor final. Vocês vão entender melhor agora que a gente vai mostrar um exercício, tá? Então, no livro, ele aparece essa fórmula, né? Mas não é para assustar muito, né? O que ele fala aqui? Ele fala que o capital é a somatória do montante sobre o 1 mais N mais J. Então, essa somatória aqui é isso aqui, ó, tá? Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar nessa daqui, que é o C igual a C1 mais C2. É isso aqui que ele está falando e nós vamos trabalhar nessa fórmula aqui mais reduzida para não confundir muito, tá? Então, vamos pensar nesse problema aqui, tá? Ó. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes, mensais e iguais, tá? Sabe que o preço à vista é R$ 740. O parcelamento será realizado sob a taxa de juro composto de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Tá? Aqui é isso que a gente vai ter que fazer. Então, 2 vezes iguais e mensais são 2 parcelas iguais ao M, que é o montante pequeno. Cada uma delas, que é esse valor M mensal, ocorrerão nos meses 1 e 2 a partir da compra. Então, a primeira coisa que a gente tem, o que é? O valor da compra à vista, que é 740. Só que a gente não está comprando à vista, a gente está comprando a prazo. Então, se não tivesse juros, como que a gente pagaria isso aqui? A pessoa vai falar assim, olha, o seu valor à vista é em 2 vezes sem juros. O que você faz? Você pega isso aqui, divide por 2, pronto, é como você vai pagar, né? No caso, a gente tem juros que vai ser
feito... Aqui está escrito errado a taxa de juro composto, tá, pessoal? O livro está errado aqui, tá? Depois vocês consertem lá. Tá? Então, ele está aqui, ó, juro composto, o problema está juro composto. Aqui que está escrito juro simples. Eu não tinha visto, eu só vi agora, tá? Mas é juro composto. Então, o que a gente tem? O 740, voltando. O 740, que é o capital, o juro composto, 4%, vocês lembram que a gente sempre divide por 100, dá 0,4, né? E duas parcelas. Então, como que a gente monta aquela formulinha? Ele tem aqui os 740, tem o mês 1 e o mês 2, e 4% ao mês. Então, buscando aquela formulazinha, né? O C é o M1, 1 mais I elevado a N1, mais M2, 1 mais I elevado a N2, vai até o fim, né? Então, ó, o que a gente faz? A gente pega o C aqui, ó, é 740, né? O M mantém aqui, que é o que a gente vai querer calcular. O I é 0,4 e o coeficiente 1, porque é o primeiro mês, tá? Para o segundo mês, como que é essa fórmula? M 1 mais 0,4 elevado a 2, tá? Tudo bem aqui, pessoal? E aí, o que a gente faz aqui? A gente pega o M, como ele está nas duas divisões, a gente separa ele do lado aqui, tá? Deixa em evidência. Então, como que ficará aqui? A gente soma 1 mais 0,4, dá 1,04, elevado a 1, 1 mais 0,4 elevado a 2. 1 mais 0,4 elevado a 2, 1 mais 0,4 elevado a 1 é ele mesmo. 1 mais 0,4 elevado a 2 é 0,086, tá? Então, todo mundo acompanhou até aqui? Sim. Legal. Sim. Então, vamos para frente. Então, a gente chegou nessa composição aqui, né? Agora a gente vai calcular 1 sobre 1,04, 1 sobre 1,0816, tá? Tá aqui, ó. Eu repeti para a gente acompanhar. Então, é 1 sobre 1,04 mais 1 sobre 1,0816, M, 740. 1 sobre 1,04 é o 0,915. 1 sobre 1,0816 é 0,9246. M. Soma esses dois, dá 1,8861M igual a 740. O M, aí, esse aqui estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o M é 740 dividido por 1,8861. E a gente tem o M como sendo 392,34. Então, cada uma das parcelas, cada uma dessas parcelas vai ser 392 e 392,34, tá? Essa é a fórmula para a gente calcular as prestações. No dia da prova. Professor, não entendi muito bem. Não entendeu muito bem? Não. No dia da prova, Não. vocês vão estar craque, vocês vão acertar isso aqui na boa. Mas será? Porque fazem os É. lembrado de todos Professor, os cálculos. tô com medo, pelo amor de Deus. Nós vamos fazer exercício agora. Agora vocês vão entender. Tá bom. Tá bom? Vamos. O importante aqui é isso, ó. Tem que entender a lógica da situação, né? Para a gente calcular, eu voltei, né?
Então, a gente vai fazer mini cálculos. Então, para cada mês que a gente tem a parcela, a gente vai fazer mini cálculos. Então, o cálculo 1, tá vendo? Ó, 1, M1, M1, N1, N1. Então, no exercício que a gente viu, aqui o que ele fez? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. O N é a posição do mês, né? Então, no nosso caso, como a gente tinha só 2 meses, né? Foi o que a gente trouxe para cá. A gente tem essa fórmula, o M1, N1, M2, N2. Daqui para cá, a gente não usou mais. A gente trouxe só esses dois, ó. Esse para cá e esse para cá. E o 740 é o valor à vista. A partir daqui, depois que a gente montou esses mini montante, é só cálculo matemático para a gente chegar ao valor mensal, tá? Vamos fazer mais um exercício, tá? Então, a gente chegou no 392,34. Então, o que a gente tem aqui, ó? Tomou-se um empréstimo a quantia de 1.200. Então, esse a gente já sabe que o C é 1.200. Sobre a taxa de juros de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas. Calcule o valor de cada parcela. Então, o que a gente sabe? Que aquela formulazinha, nós vamos ter que usar o M1, o M2 e o M3, concorda? Por quê? São 3 parcelas. Tudo bem, pessoal? Ou não? Por enquanto, sim. Tá meio confuso, mas vai entrar na cabeça. Tá, então vamos lá. Tô entendendo. Tô entendendo. Então, esse aqui eu já eu fiz ele manual, tá? Então vamos. Ah, não, esse aqui é ainda do livro. Então, ó, o que a gente tem? 1.200 é o C, aí a gente tem o M, o que ele é? 1 mais 0,3, ó, a taxa aqui, ó. Então, nessa fórmula, C é igual a M mais 1 mais I elevado a N. Então, como a gente tem 3 meses, o primeiro N é 1, o segundo N é o 2, o segundo N é o 3. Se a gente tivesse 4 meses, teria que ser N, o valor aqui elevado a 4, tá? Uma dúvida. Então, a elevação é sempre ao tanto de mês que a gente vai fazer a conta, correto? Isso, sempre ao tanto de mês. Então, quer dizer, essa fórmula de fazer, se a gente tiver 24 meses, né? Então, vocês imaginam a quantidade de números que a gente vai ter. É meio E sempre vai inviável. ser o 1 na frente, prof? Sempre, é da fórmula, ó. Vou voltar, tá? Ó. Tá. Ó a nossa fórmula aqui, ó, tá? Essa fórmula aqui é a primeira fórmula que a gente viu do juro composto. Essa fórmula aqui é uma transformação dessa, tá? Então tá aqui, ó. Quando a gente for para lá, a gente tem aqui M1, N1, mas a fórmula é a mesma. O 1 vem daqui, tá? Então vou avançar de novo para lá. Tá vendo aqui, ó? O 003 é o I, né? Então a gente tem, ó, 1 mais 0,3 elevado a 1, 2, 1 mais 0,3 elevado a 3. A gente fez a composição daquela fórmula lá. A partir do momento que a gente tem os valores, o 1.200 é o C, e aqui os demais valores, é só seguir em frente, né? Da mesma forma que a gente fez o outro, como o M repete em todos, aqui é a parte de matemática, a gente coloca em evidência o M
e todos os outros, os valores estão aqui. Aqui ele já calculou, né? 1 mais 0,3 elevado a 1 não muda. 1 mais 0,3 elevado a 2, o que é 1? É 1,03 vezes 1,03. Dá 1,0609. 1 mais 0,3 elevado a 3 é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, que vai dar 1,0927. Aqui é só potência mesmo para calcular. Calcula esses valores, ó, 1 sobre 1,03 dá 0,9709, 1 sobre 1,0609 0,9426, e essa conta aqui dá 0,9152. Somando tudo, dá 2,8287, dividindo aqui, cada parcela vai ser 424,22, a resposta A. Melhorou Prof, com eu não esse? entendi essa terceira parte aí do 0,9709 mais. Não entendi essa parte. Ah, essa daqui? Isso, essa mesmo. Tá. Então, se eu dividir 1 dividido por 1,03, vai dar 0,9709. Se eu dividir 1, Ah, tá? Esse aqui dividido, corresponde a né? esse aqui corresponde a esse, tá? Ah, entendi. É dividida essa parte, né? É dividido, aqui é tá? E como que faz Tá. elevado ao 2 ou 3? Isso mesmo que eu ia perguntar. Isso mesmo. Então, como que a gente faz 1 elevado a 2 elevado a 3? Eu não vou conseguir projetar uma calculadora HP, né? Então eu vou falar e vocês acompanham, Tá tá? bom. Tá bom. Vocês estão com HP na mão aí? Não, não, né? Tá difícil, né? Não, Bem um pouquinho tá, né? difícil. Deixa eu ver o que eu Mas faço fala aqui. que a gente entende, prof. Entende? Sim. Ou abaixa no celular. Não, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui. Eu vou avançar aqui, tá? Aqui. HP, tá? Então, ó, o que a gente faz? A gente põe 1 ponto, não é isso? Colocar 1,03 vezes 1,03, ou ao quadrado, né? Então, vocês vão colocar, ó, 1,03, aí vai colocar o Enter, tá? 2, y elevado a x. Na calculadora, para calcular o elevado é aqui, ó, tá? Esse y elevado a x. Então, sempre o y é o primeiro número que você coloca, ó. 1,06. Deu certo? Então, o que a gente vai fazer? 1,03, Enter, 2, y elevado a x. Tá? E assim por diante, como for o 3 e 4, né? Porque o 3 é. Vou voltar lá na entendi. questão. Voltar na questão. Aqui, ó. Então, como que a gente calcula o 1,03? 1,03. Você dá no Enter, aí dá o 3, y elevado a x, que dá 0,927. Que é esse valor aqui, ó. Quem está usando a HP tem que colocar F4 para aparecer 4 casas depois da vírgula. Tudo bem? Tudo, professor. E só mais outra dúvida. Tá bom. E a gente tem que fazer, tipo, entre 12 meses. Não teria um jeito pra fazer menos? Em vez de você ficar colocando a mesma coisa e, tipo, indo diante com o mesmo cálculo. Não, a fórmula é essa, né? O que a gente vai fazer
Se vocês ficarem até o fim da aula, eu vou ensinar a usar a HP para fazer o cálculo. Entendi. Entendeu? Eu Entendi, posso professor. falar agora. Não, a gente precisa mostrar como que faz o cálculo para depois a gente usar HP, tá bom? Professor, me tira só uma dúvida depois da vírgula. Depois da vírgula, eu sempre vou usar os quatro números depois da vírgula. Então, se você normalmente a HP ou qualquer a HP ela está com duas casas depois da vírgula. Se você quiser que aparecer no cálculo isso aqui 1,0927, você tem que dar o F, a teclinha amarelinha, 4. Aí ele vai te trazer essas quatro casas aqui. Eu estava fazendo um cálculo antes da aula com HP, só que pelo celular. E ele me deu todos os números depois da vírgula, que dá bem mais que 4. Eu sempre vou utilizar a regra de usar só os 4 dígitos depois da vírgula. É isso que eu queria entender. A sua parte da sua voz está bem ruim, eu não consegui entender. Você pode falar de novo, por favor? Ó, eu estava usando HP agora, HP só que no celular, tá? Para fazer um cálculo aqui de um exercício do AVA, e ele me deu mais de quatro casas decimais depois da vírgula. É isso que eu quero entender. Eu sempre uso só os 4, tem uma regra que eu tenho que utilizar só 4, ou eu posso utilizar mais que 4? Não, 4 já tá bom. 4 já tá bom, né? Aí vocês vão ver, quando a gente for fazer esse cálculo aqui com HP, vocês vão ver que vai dar o resultado um pouquinho diferente. Então, isso aí é arredondamento. Então, não é uma coisa para a gente se preocupar. A gente tem que se preocupar com os 3 números antes da vírgula. Os centavos, que dá uma diferença, não tem problema, porque só vou adiantar, né? Vou fazer um spoiler aí, né? Quando a gente for fazer o cálculo com HP para esse aqui, a gente vai achar 424 e 24. Mas isso aí é considerado, porque se você for olhar nesse exercício, não tem nenhum que tem 424. Então, é mesmo arredondamento que o cálculo faz, um pouquinho diferente da HP. Então, os centavos a gente não vai se preocupar muito, tá? Vamos em frente para outro exercício, tá? Então, ó, um eletrodoméstico sai à vista R$ 550. Se for dado uma entrada de 150 e o restante for em 4 prestações mensais a uma taxa de juros de 2,5 ao mês, qual será o valor mensal de cada parcela? Primeira coisa eu vou falar para vocês, aqui ele não está falando que é juro composto ou não. Então, sempre que não aparecer se é juro simples ou composto, adota-se que é juro composto, tá? Então, ó, vê de novo, a gente tem um eletrodoméstico que custa R$ 550, só que a gente vai dar uma entrada de 150. Então, a gente não vai calcular o juro sobre os 550. A gente vai calcular o juro como que é o capital, é o valor à vista, menos a entrada. Então, o valor à vista é 550, menos a entrada 150, nós vamos estar trabalhando com R$ 400, tá? São 4 prestações. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter a formulazinha com 4 M's, M1, M2, M3, M4, com 4 N's de navio, N1, N2, N3, N4, tá? E aí é montar a fórmula e pronto, tá? Vou passar aqui já para a solução, tá? Então, esse aqui eu fiz na mão, né? Então, ó, aqui a gente tem o valor à vista, 550, a entrada 150, o capital é R$ 400. O I, que é 2,5, que é 0,025. E o N, 4 meses, tá?
Então, aí, jogando na fórmula, M1, M2, M3, M4. Então, tá aqui, ó. 400 é o M1 mais 0,25, ó. 0,25 é por causa do juro, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 e elevado a 4. Tá aqui a formulazinha, né? Aí, calculo aqui. 1 mais 0,25 elevado a 1 é ele mesmo. 1 mais 0,25 elevado a 2 dá 1,056. 1 mais 0,25 elevado a 3 dá 1,769. 1,025 elevado a 4 é 1,1038. Fazendo a divisão de cada um, eu cheguei a 09756, 09470, 09286, 09060. Somando tudo, vai dar 3,7572 e o valor mensal vai ser 106,46. Tranquilo? Não está perdido ainda. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou A gente menos? vai conseguindo. Mais ou menos, né, prof? Então tá bom. Então tá bom. A gente vai entendendo. É? Na verdade, a gente vai entender quando estiver fazendo, né? Então. Na prática. Então vai ser agora. Vai ser agora, tá bom? Então agora vou dar um tempinho para vocês fazerem esse aqui, tá? Comprei um aparelho eletrônico que à vista custava 1.250. Dei uma entrada de 3,1811, mais 3 prestações mensais de igual valor, a uma taxa de juros de 1,2 ao mês. Qual o valor de cada pagamento? 5 minutinhos para vocês montarem. Professora, é que a gente coloca os juros compostos, é isso? Eu não entendi. Fica como juros composto esse, né? É isso? Juro composto. Aqui é tudo juro composto. Ó, anota, vamos fazer o seguinte. Anota o capital 1.250, o valor da entrada 318,11, as 3 prestações e 1,2% ao mês, que eu vou voltar no anterior para vocês olharem a fórmula como é. Posso voltar? Pode. Pera ainda. Então anota. Não precisa anotar o problema inteiro. O capital é 1.250, a entrada é 318,11, são 3 parcelas e o juro 1,2% ao mês. Pronto. Pronto, Então, ó, prof. pronto, né? Então vamos lá. Aí bagunçou minha cabeça, professor. Bagunçou por quê? Fala aí. Porque eu fiquei perdida. Ó, qual que é o valor à vista? Aqui é 550, lá era 1.250, não é isso? 1.250, isso. A entrada aqui é 150, lá era 300 e não sei. 318. Então, aí a primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular o capital, que é o capital, é o valor à vista menos a entrada. É a partir desse aqui que você vai começar a fazer os cálculos. Porque é a partir desse valor que você começa a calcular o juro. Você deu um valor à vista, você não vai pagar o juro, né? Sim, tá bom. Vamos tentar.
Professor, volta lá na pergunta, por favor. Pronto, pode voltar lá. Tá me ouvindo? Pronto? Ainda não. Não se esconderam ainda não? Não, prof. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito Não é assim que a complicado. gente faz quando brinca? Quando a gente brinca de esconde-esconde, a gente não fala pronto, você fala ainda não é que está se escondendo? Sim. Ô, professor. Era melhor aula presencial. Também Era melhor acho. presença. Com certeza. Ô, professor, Diga. a parte que você falou assim, para elevar por 2, eu não tô conseguindo. Eu baixei uma calculadora financeira no celular e eu não tô conseguindo fazer no celular. Mas é da HP? É, a financeira. Qual que você está fazendo? Tem que fazer 1, você está fazendo 1,012. 1,012 Isso. 1,012 elevado ao quadrado, é isso? Isso, eu não tô conseguindo fazer no HP. Ó, o que você vai fazer, ó? Tá vendo aqui? Tô. Ó, 1,012 Enter, Enter, tá? Sim. 2 y elevado a x. Ah, tá. Eu tava fazendo direto. Eu É, coloquei 0,12. então, porque o que a HP faz? Esse Enter você dá a entrada de um valor. Ela trabalha todo códigos prontos, né? Então, ele é diferente. Por exemplo, você vai fazer é, é, 2 vezes 3, você coloca 2, Enter 3 vezes, né? Ela é diferente da... Ah, então tem que colocar 1,012, é isso mesmo? 1,012, Enter 2, e aí faz o valor. Entendi agora.
O dar aula em casa não é bom, não. A gente começa a sentir cheiro de comida. Nossa, e aqui dá vontade de dormir, professor, pelo amor de Deus. Já mesmo só Já tá dormir. em casa mesmo, né? Vamos lá? Vocês já devem ter chegado perto, né? Mais ou menos. Resolve lá, menos. professor. Gente. Mas agora é só calculeira. O importante é montar, né? Então vamos lá, ó. Aqui. O AV 1.250, a entrada 318,11. Então o capital é o 1.250 menos o 318, 931,89. Aí vamos montar, né, ó. 930, o juro é 1,02, 0,2 ao mês, e o N 3, né, ó. Então é 931, é o M, 1 sobre 1,012 elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, tá? Aqui eu já fiz a conta direto, que a gente já está acostumado, né? 1,012 elevado a 1, divide. 1,012 elevado a 2, divide dá 0,9765. 1,012 elevado a 3, divide e vai dar 0,9649, tá? Continuando com a fórmula, então, o valor mensal é 314,18. Então, a gente tem 1.250, dá uma entrada de 318,11 e vai ter 3 parcelas de 318,14. Então, é uma forma de calcular. Deu para entender, pessoal? A complicação Clareou que um pouco mais. Ah, você falando fica fácil. Difícil Não, é tudo fazer. bem. Então, o que a gente tem, eu passei, vai ter atividade para vocês fazerem, vocês vão treinar, né? E aí a gente vai tirando dúvida, tá? O importante aqui é montar nessa linha aqui, tá? Em cima dessa formulinha, e depois, é claro, é cálculo, né? É acostumar usar a calculadora, acostumar fazer cada um, e é cálculo aqui. Montou aqui a formulazinha, pronto, não tem segredo, tá? Vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer esse aqui na HP, tá? Então, a gente tem essa aqui, aquela primeira que a gente fez, que deu... a gente fez aquela primeira calculada, né? Que a gente fez o cálculo. Então, a gente tem o C é 740, duas vezes, e o juro 4% ao mês. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos. Para usar a fórmula, a gente usa 0,04. Na HP, a gente vai usar o 4%, tá? Então, não vai colocar 0,04. Na HP, a gente vai colocar o 4, tá bom? Então, vamos lá, partindo para HP. O que nós vamos entrar? Ó, eu coloquei do lado aqui, o C é o nosso PV na HP, tá? Então, eu vou colocar, como que eu vou entrar o 740, que é o capital? Eu vou colocar o 740, vou colocar o CHS, que está aqui, ó, e jogo ele no PV, tá bom? Então, estou dando uma entrada do meu capital. Sempre que você entra com CHS, que ele transforma em negativo. Lembrando, a calculadora HP é uma calculadora científica e ela tem as fórmulas tudo prontas. Então, a gente tem que seguir esse procedimento. Se não seguir, não vai calcular direito, tá? Então, o 740 é o capital, já entrei. Agora, vamos fazer com o juro. O juro é 4%. Então, o que eu venho? Eu venho aqui no 4 e
teclo no I. Tá? Seguindo. O N. O N é 2. Então, eu venho aqui 2, o N. Então, entrei com o N. E, por fim, o valor da prestação é o PMT. É o PMT aqui. Eu teclo nele, tá? Vai dar 392,35. Na nossa fórmula, tinha dado 392,34. Então, aquilo que eu falei para vocês, o arredondamento. Mas por aqui... Professor, não deu certo aqui. Teria como repetir, por favor? Vamos lá. A primeira... Outra coisa também, né? A gente tem que limpar todas as memórias, né? Então, entra aqui no clear, CLX, F, reg, e o G, x igual a 0. Então, essa limpa bem o F. Ele vai deixar ela toda... Limpa toda a memória para não bagunçar com os cálculos, né? Então, primeiro, o C, nosso C é o PV. O PV, o que é? Alguma vez eu já cheguei para falar para vocês que a calculadora é toda em inglês, né? Então, é present value, valor presente. Então, está aqui. Então, como que a gente lança o valor aqui? 740, o CHS e o PV. Então, já lancei ela no valor presente. Depois eu vou colocar o juro. Eu vou colocar o 4 e o I. Tá? Agora eu vou lançar o número de meses. O 2 e o N. Tá? Eu lancei todos os valores. E agora eu vou no PMT. O PMT vai me trazer o valor da parcela. Deu certo. Deu Obrigado. certo? Mais fácil, pessoal? Ou não? Parece ser um pouco mais fácil. Menos Parece complicado. um pouco mais fácil. Aqui não tem segredo, né? Vamos ver o outro exercício. É esse aqui, né? Então, tomou-se de empréstimo, a gente já fez esse que deu 424,22, né? Tomou-se de empréstimo a quantia de 1.200 sobre a taxa de juros de 3% ao mês para ser pago em 3 parcelas, né? Então, como que a gente vai lançar na HP? Nossa, não pôs os outros? Como que a gente lança? Acho que eu só copiei um, né? Então, ó, vamos fazer junto aqui. 1.200, né? 1.200, CHS, PV, tá? 3 vai no N, que é o número de parcelas. Depois 3 vai no I, que é a taxa. Vou no PMT, ele vai trazer para mim o valor de 424,24. Problema de arredondamento, ele dá uma diferençazinha, mas a gente vai pegar o A, porque é aquilo que eu falei, a gente busca o valor inteiro, né? Ninguém vai ficar brigando para pagar uma parcela de ou 424,22 ou 24, né? Essa parte de arredondamento ele dá. Professora, essa calculadora é mágica, viu? Meu Deus do céu. Deu certo? Deu. Então. É muito mais fácil, mas o que acontece? A gente precisa saber como faz o cálculo para depois entender a calculadora, tá bom? Sim. Só que ela é bem difícil de usar também, né? É difícil de usar, mas tem que usar bastante para acostumar, tá? Tá bom. Prof, como que é o nome dessa calculadora? É HP12C? 12C.
Mas ela tem na internet, tá? Esse aqui, ó, esse aqui eu peguei ela Tem na internet. internet? Se você Tá, entra vou lá no procurar. Google, se você entra no Google lá, HP12C emulador, né? Você vai aparecer para você. Você usa lá. Isso aqui eu trouxe de lá. Eu fiz o cálculo e trouxe aqui. Copiei e trouxe aqui. Ah, eu achei na minha, só que tem que pagar na minha loja de aplicativo. Mas aí eu compro ela depois. Não, mas não esquenta a cabeça em comprar. Dá para usar na internet. Tem vários lugares, ou então dá para baixar no celular também, é de graça. Tá? Tá bom, obrigada, prof. Tá. Deu para vocês entenderem aquela primeira parte, né? Como faz o cálculo e a HP, né? Aí agora é praticar, né? A gente tem uma última explicação, né? Que é um exercício que ele fala: um produto está com uma venda anunciada em duas parcelas iguais de R$ 400, tá? Vencendo em 2 meses. A primeira, vencendo com uma entrada de R$ 200 após 30 dias. Então, isso que está aqui em vermelho, tá? Está faltando no livro de vocês. Então, se não tiver, sem isso aqui, a gente não entende direito a resolução, né? Então, o que ele foi combinado que você vai ter uma entrada para pagar em 30 dias, mas sem juros, tá? E as parcelas serão de R$ 400. Aí ele fala que, tendo conhecimento que esses valores foram obtidos sobre a taxa de juro composto de 60% ao ano, determine o valor à vista do produto. Então, o que ele quer? Ele dá as parcelas, dá a taxa, dá as 3 parcelas, que é o 2 e o 3, que vai fazer, só que ele quer saber quanto é o valor à vista. A gente pode acontecer isso com a gente também. Uma primeira coisa que a gente viu nas aulas passadas é aqui ele está colocando o juro como 60% ao ano. E a gente aqui está trabalhando em meses. Então a gente vai ter que trazer esse valor dos 60% ao ano, a gente vai ter que trazê-lo como valor mensal. E a gente usa aquela taxa equivalente que a gente viu nas aulas passadas, né? Então, a primeira coisa, como que a gente vai calcular a taxa equivalente? A taxa equivalente é por essa fórmula aqui, tá? A taxa equivalente é 1 mais I, P sobre A menos 1, né? O P é aquilo que a gente quer transformar, ele está falando ali que é anual. O anual é 12. E a gente quer transformar em mês, que é 1. Então, o P vai ser 1, o A vai ser 12. Isso a gente viu nas aulas passadas, né? Aí você joga tudo isso na fórmula, tá? 1 sobre 12 é 0,0833. Você faz todo o cálculo. A gente viu tudo isso aqui na seção 1.3. Quem tem dúvida, dá uma olhada. Se tiver dúvida, me pergunta que a gente volta nesse assunto, tá? Então, a gente vai calcular a taxa equivalente, que vai ser 3,99 ao mês. Então, 60% ao ano corresponde a uma taxa equivalente de 3,99 ao mês. Lembraram disso? Lembraram dessa formulazinha? Sim, professor, eu só fiquei com dúvida quando que eu utilizo P ou qual que é a numeração, quando eu coloco 1 para o P, quando eu coloco 12, mas eu te questionei isso no e-mail que eu te Então, mandei hoje. mas é sempre nessa linha. É legal essa pergunta. Uhum. Então, o que você tem? Você tem
o ano e você quer transformar em mês, tá? Então, aí o A vai ser o 12, vai ser sempre maior, e o mês vai ser 1. Se você tem um mês e quer transformar no ano, você vai fazer o contrário. Aqui vai ser o 12 e aqui vai ser o 1. Entendeu? Você inverte. Mas, Entendi. a gente pode retomar. Eu posso gravar um videozinho aí para a gente retomando esse. Eu concordo que acaba ficando um pouco complexo, mas dá para a gente fazer um videozinho e É mando só. para vocês. Tá Tá? certo, então, obrigada. Então, aí, a partir daqui que a gente chegou nessa taxa aqui, aí agora é usar a fórmula, né? Então, o que a gente tem aqui? Quem que é o nosso C? É o valor à vista menos os R$ 200 que deu de entrada, né? Professor, Oi, será que pode voltar no problema só um segundinho para eu tirar uma foto? claro. Obrigada. Então, pessoal, o que ele tem aqui? O capital é o valor à vista, menos o 200, né? E aí a gente vai. Como ele falou que a prestação era 400, então, ao invés da gente deixar o M aqui, a gente está colocando 400 para a gente ter o valor. A gente vai querer calcular aqui o quê? O valor à vista. Aí, da mesma forma, a gente substitui os valores, né? 1 mais o I, 3,99. Agora, por que aqui é o 2? Né? Porque, olhando para o problema, a gente vai ter um valor à vista. Depois de 30 dias, a gente vai dar uma entrada sem juro. Então, o 2, é o que ele fala aqui. A primeira vencendo após a entrada. Então, a entrada está aqui, vai vencer 30 dias depois da entrada. Por isso que aqui a gente está usando 2 e 3, tá? Então, esse é meio assim uma pegadinha aí para a gente ficar atento, né? Aí depois aquilo, 1 mais 0,399 elevado a 2, 1 mais 0,399 elevado... Oi? Esse 400 é o quê? O 400? Tá aqui o 400. Ó. Nesse caso aqui, nos problemas anteriores, a gente calculava a parcela. Aqui ele dá a parcela. Ele quer que a gente calcula qual que é o valor à vista. Tá vendo aqui, ó? Sim. Tá? Aí, Então, no caso, 400 seria o montante? Seria o montante da parcela. Tá aqui, ó. É a parcela. Ah, tá, entendi. É o montante pequeno, tá? Tá, obrigada. Legal vocês perguntarem, não deixa passar. Então, ó, no lugar do M aqui, eu substituí por 400. Aí eu vou fazer os cálculos, né? O 200 aqui, ele estava subtraindo, foi para lá, somou, né? E aí eu, fazendo todos os cálculos, então, o meu valor à vista é 925,60. Eu utilizo a mesma fórmula tanto para calcular o valor à vista como o montante. Tá? É uma outra situação que pode acontecer para a gente. Tá? Aí vocês vão falar para mim assim, mas como que a gente faz na HP? Na HP tem que dar uns nós, eu vou preparar alguma coisa legalzinha e falo para vocês. Por enquanto a gente vai ter que andar um pouco mais para depois fazer na HP. O importante é vocês entenderem essa situação. Ficou dúvida, pessoal? Muitas vezes é bom. Muitas vezes é bom dar uma. Agora vocês deem uma revisada, né? Como já venho falando várias vezes. Matemática a gente precisa fazer para ter dúvida. Porque, é claro, uma pessoa explicando, nossa, está na cara isso. Agora, só que quando você começa a fazer, aí que começam a aparecer as dúvidas. Então,
refaçam essa aula, tá? Deem uma olhada, deem uma olhada em toda a teoria, né? Vocês vão ter oportunidade para fazer, na pós-aula dessa aula, 3 exercícios para vocês resolverem e me entregar. Então, lá tem todas as instruções, é aquele famoso, você tira a foto, posta lá no link, aí fica tranquilo, tá? Então, refaçam essas questões, esse material já está lá no AVA, né? Vocês podem acompanhar. Se refaçam, tendo dúvida, passa e-mail para mim, tá bom? Tá, professor. Ok, professor. Fala. Eu tenho uma dúvida, mas não é quanto a esse exercício. Estava fazendo as atividades do AVA, né? Fui acompanhando. E uma coisa que eu vou pedir para ver com você, que eu não consegui acompanhando só o AVA, é para localizar a taxa. Tem problemas que a gente localiza o montante, tem problemas que a gente localiza o prazo, valor à vista, a entrada. Só que o da taxa eu não consegui, eu tive bastante dificuldade. Tá. Então, se você puder trazer algum exercício que consiga explicar isso, eu acho que ia ajudar bastante. Para calcular acho que é válido também. Para calcular a taxa, é isso? Isso, porque eu vi que tem acho que uns 2 ou 3 exercícios no AVA, porque precisa mudar a fórmula e eu não consegui de forma alguma, nem assistindo outros vídeos aula, nada. Tá. Mas você não conseguiu em cima de um exercício que já tem no AVA? Não consegui. Então, me passa esse exercício, que eu parto desse exercício para a gente montar alguma coisa, tá bom? Tá, eu vou procurar aqui com calma e te mando por e-mail. Tá legal. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Tudo bem, pessoal, então? Ok, vamos revisar, então. Então vamos firme aí que a gente vai chegando lá, tá? Então, obrigado, segurando a mão de obrigado Deus. pela participação de vocês. Obrigado, obrigado pela participação de vocês, tá? Mas dúvida, passa e-mail, tá legal? Tá bom, prof. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada, professor. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada, professor.